Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. A Estrada Fantasma. Jorge era um caminhoneiro experiente, conhecido por sua coragem e por nunca recusar uma carga, não importava o destino. Ele havia cruzado diversas estradas perigosas ao longo dos seus 20 anos de profissão, mas naquela noite, uma rota específica surgiria em sua vida como um desafio inesperado. A Estrada Fantasma, como era conhecida entre os motoristas, cortava uma região remota, onde relatos de eventos inexplicáveis eram frequentes. Muitos evitavam passar por ali, especialmente à noite, mas Jorge, pragmático, nunca acreditou em histórias de assombração. Era uma sexta-feira, e ele precisava entregar uma carga de alimentos perecíveis a um armazém do outro lado do estado. O trajeto pela estrada assombrada era a rota mais curta, e Jorge decidiu que não deixaria superstições atrasarem sua entrega. Ele partiu ao entardecer, convencido de que chegaria ao destino antes do amanhecer. Conforme o sol desaparecia no horizonte, a paisagem ao redor tornou-se cada vez mais desolada. A estrada, ladeada por árvores densas, parecia engolida pela escuridão. Jorge sentiu um arrepio involuntário ao ajustar o volume do rádio. Ele tentou ignorar o desconforto crescente e se concentrou no som constante do motor e no brilho dos faróis cortando a escuridão. Após alguns quilômetros, um leve nevoeiro começou a surgir, denso o suficiente para dificultar a visão. O rádio do caminhão, que ele havia desligado pouco antes, começou a emitir uma estática baixa. Jorge arqueou uma sobrancelha, estranhando o som. Ele estendeu a mão para ajustar o botão, mas, antes que pudesse fazê-lo, uma voz feminina, suave e quase etérea, emergiu da estática. "Está perdido?" perguntou a voz, arrastando as palavras de forma inquietante. Jorge parou o caminhão abruptamente. Ele olhou ao redor, confuso, com a respiração acelerada. O rádio continuava chiando, a voz agora silenciosa, mas a sensação de que algo observava era palpável. Depois de alguns minutos de hesitação, ele decidiu continuar. O silêncio ao redor era tão absoluto que ele podia ouvir o próprio coração batendo. No entanto, algo parecia errado. A temperatura dentro da cabine começou a cair. Ele ajustou o ar-condicionado, mas, em vez de aquecer, o vento que saía das saídas estava gélido. Ele passou a mão na nuca e percebeu que estava suando frio, mesmo com o clima dentro do veículo mais próximo de um congelador. Foi então que ele a viu. Uma figura feminina, parada no acostamento, iluminada pelos faróis. Ela vestia um vestido branco, que flutuava levemente no ar como se fosse movido por uma brisa inexistente. Seus cabelos longos e desgrenhados cobriam parte do rosto, mas Jorge conseguiu perceber que ela estava pálida e com olhos profundamente sombrios. Jorge freou o caminhão, parando ao lado dela. Ele baixou o vidro da janela, hesitante, e perguntou: "Precisa de ajuda?" A mulher permaneceu imóvel por um momento, antes de lentamente levantar a mão e apontar para a frente. Seus movimentos eram estranhamente rígidos, quase mecânicos. Jorge, intrigado e um pouco assustado, olhou na direção indicada. A alguns metros de distância, ele viu algo que o fez arregalar os olhos: uma fileira de caminhões destroçados, alguns ainda em chamas, bloqueando completamente a estrada. Jorge engoliu em seco, o coração acelerado. Isso aconteceu agora?" perguntou, virando-se novamente para a mulher. Mas ela não estava mais lá. Desesperado, ele saiu do caminhão para procurar por ela, mas a estrada estava deserta. O silêncio era esmagador, interrompido apenas pelo leve som de fones farfalhando ao longe. Jorge voltou para a cabine, o rosto pálido e as mãos tremendo. Ele decidiu recuar e procurar um desvio. Quando engatou a marcha para dar ré, algo ainda mais estranho aconteceu. O cenário à frente mudou completamente. Os caminhões destroçados haviam desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. A estrada agora estava limpa, sem nenhum sinal do que ele havia visto momentos antes. O rádio,
que permanecerá em silêncio até então, voltou a emitir estática, seguida pela mesma voz feminina. Vai embora enquanto pode. O tom era baixo, quase sussurrado, mas carregava uma urgência que fez Jorge sentir um nó no estômago. Ele não precisou de mais nenhum aviso. Acelerou o caminhão, ignorando o nevoeiro e a sensação de que algo o seguia. Quando finalmente alcançou um posto de gasolina, a primeira coisa que fez foi entrar no restaurante do local, onde outros caminhoneiros estavam reunidos. Ele contou sua experiência, ainda tremendo. Um dos motoristas mais velhos ouviu atentamente e, ao final, suspirou profundamente. Você viu a dama da estrada, disse o homem, a voz grave e sombria. Ela é conhecida por alertar os caminhoneiros sobre perigos, mas tem um preço. Quem ignora seus avisos nunca mais é visto. Jorge nunca voltou àquela estrada. Mesmo anos depois, a lembrança daquela noite ainda o assombrava. Ele sabia que tinha escapado de algo muito maior e mais perigoso do que poderia compreender. O passageiro misterioso. As noites na estrada sempre foram solitárias, mas para Cláudio, isso nunca foi um problema. Depois de 15 anos como caminhoneiro, ele estava acostumado à monotonia das viagens noturnas. Ele apreciava o silêncio, a tranquilidade da estrada e o tempo para pensar. No entanto, naquela noite específica, algo quebrou sua rotina. Algo que ele jamais esqueceria. Cláudio havia acabado de sair de uma pequena cidade no interior, com destino a um grande centro de distribuição. A carga era simples, sacas de grãos. A rota, no entanto, era complicada. Ele teria que atravessar um trecho conhecido como Serra das Almas, uma estrada estreita, cheia de curvas perigosas e com uma fama nada amigável entre os caminhoneiros. A primeira parte da viagem foi tranquila. O rádio tocava uma seleção de músicas antigas e o ronco do motor era quase reconfortante. No entanto, quando começou a subir a serra, o ambiente pareceu mudar. A névoa surgiu de repente, grossa como leite, dificultando a visibilidade. Cláudio diminuiu a velocidade e ligou os faróis de neblina, mantendo-se atento às curvas traiçoeiras. Foi então que ele viu algo ao longe. No acostamento, sob a luz mortiça de um poste antigo, havia um homem parado. Ele usava uma jaqueta de couro escura, jeans e carregava uma mochila surrada nas costas. O homem ergueu o braço em um gesto claro de carona. Claudio hesitou. Ele não costumava pegar caronas, especialmente em lugares tão remotos, mas algo na expressão do homem, mesmo à distância, parecia desesperado. Além disso, a neblina densa tornava qualquer caminhada perigosa. Ele encostou o caminhão e abriu a porta do passageiro. — Para onde vai? — perguntou Cláudio, tentando parecer amistoso. — Até onde puder me levar — respondeu o homem, com um sorriso cansado. Sem dizer mais nada, o homem subiu na cabine e acomodou-se no banco do passageiro. Ele parecia tranquilo, mas havia algo nele que deixava Cláudio desconfortável. Talvez fosse a maneira como ele mantinha a mochila no colo, como se protegesse algo precioso, ou o fato de que seu rosto, apesar de jovem, parecia desgastado, como se carregasse um peso invisível. Por vários minutos, a viagem seguiu em silêncio. Claudio tentou puxar conversa. — Trabalha com o quê? O homem virou-se lentamente, seus olhos escuros brilhando de forma estranha sob a luz fraca do painel. — Eu ajudo pessoas a encontrar o caminho. Claudio franziu a testa. A resposta era vaga, quase enigmática, mas ele decidiu não insistir. A estrada exigia sua atenção, especialmente com a neblina cada vez mais densa. De repente, o passageiro falou novamente. — Você sabia que esta estrada já tirou muitas vidas? Cláudio sentiu um arrepio. Ele sabia das histórias. Caminhoneiros que perderam o controle nas curvas, motoristas que desapareceram sem deixar vestígios. Mas ouvir aquilo, no meio da serra e com aquele estranho ao lado, tornou tudo mais perturbador. — Sim, já ouvi falar, respondeu Cláudio, tentando soar indiferente. — Eles ainda estão aqui, sabe? Continuou o homem,
olhando pela janela. Alguns nunca conseguiram ir embora. Cláudio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou rir, mas o som saiu forçado. Você acredita nessas coisas? Perguntou, mantendo os olhos na estrada. Não é questão de acreditar, é questão de ver. Antes que Cláudio pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma sombra atravessou a estrada bem à frente do caminhão. Ele freou bruscamente, fazendo os pneus derraparem no asfalto molhado. O caminhão parou a poucos metros de uma figura indistinta. Cláudio ofegava, o coração disparado. Ele olhou para o passageiro, que agora estava estranhamente calmo, como se já esperasse por aquilo. Você deveria descer e pedir desculpas, disse o homem, com a voz baixa. Pedir desculpas? Pelo que? O passageiro apontou para frente. Cláudio seguiu o gesto com os olhos e viu algo que o fez perder o fôlego. Parada no meio da estrada estava uma mulher, pálida e descalça, com um vestido branco que parecia flutuar na névoa. Seus olhos, vazios e sombrios, encaravam diretamente o caminhoneiro. É ela, murmurou o passageiro. Cláudio sentiu as mãos tremendo. Ele olhou novamente para o homem ao seu lado, mas o banco estava vazio. O passageiro havia desaparecido. O caminhoneiro piscou, incrédulo, antes de olhar novamente para a estrada. A mulher ainda estava lá, mas agora parecia mais próxima, como se tivesse avançado alguns passos sem que ele percebesse. Cláudio não esperou para descobrir o que ela queria. Ele engatou a marcha e acelerou, desviando da figura e seguindo pela estrada sinuosa. Pelo retrovisor, viu a mulher desaparecer na névoa, mas a sensação de que algo seguia persistiu durante o restante da viagem. Quando finalmente chegou ao destino, Cláudio contou a história para outros caminhoneiros. Eles o ouviram em silêncio, e um deles, mais velho, fez um sinal de proteção no peito antes de falar. Você pegou o passageiro da serra. Ele aparece para avisar quem está em perigo, mas nem sempre consegue salvá-los. A mulher que você viu, dizem que é o espírito de alguém que morreu tentando avisar outros motoristas. Cláudio nunca mais aceitou uma carona, e a Serra das Almas tornou-se um local que ele evitava a todo custo. A garota na chuva. Marcos estava acostumado às longas e solitárias viagens pelas estradas do Brasil. A vida de caminhoneiro era dura, mas ele sempre se orgulhou de sua resistência, mesmo diante de rotas complicadas e histórias assustadoras que ouvia nos postos. Ele era o tipo de homem que ria dessas coisas, acreditando firmemente que todas as histórias de terror eram apenas contos para assustar os novatos. Era uma noite chuvosa quando ele foi encarregado de transportar uma carga de equipamentos agrícolas para uma cidade do interior. A chuva caía incessantemente, transformando a estrada de terra em um caminho escorregadio e traiçoeiro. Marcos sabia que não havia muito tráfego naquela região, especialmente à noite, e isso o deixou ainda mais tranquilo. Para ele, menos carro significava menos problemas. Por volta das 2 da madrugada, enquanto atravessava um trecho particularmente isolado da estrada, os faróis de seu caminhão iluminaram algo inesperado. Uma figura parada no acostamento. Era uma jovem, completamente encharcada pela chuva, vestindo um casaco fino que mal a protegia do frio. Ela acenava freneticamente, como se pedisse ajuda. Marcos hesitou por um momento. Ele sabia que parar em uma estrada deserta não era a decisão mais segura, mas a chuva era torrencial e a garota parecia desesperada. Ele reduziu a velocidade e encostou o caminhão. Moça, o que você está fazendo aqui sozinha nesse tempo? Perguntou ele, abrindo a janela. A garota olhou para ele com olhos grandes e assustados. Meu carro quebrou. Eu preciso de ajuda. Marcos olhou ao redor, mas não viu nenhum carro. Estranhando a situação, perguntou: onde está o seu carro? Mais à frente, perto de uma curva. Por favor, me leve até lá. Mesmo desconfiado, ele abriu a porta do passageiro. Agora subi rapidamente, agradecendo entre dentes, e esse acomodou no banco, tremendo de frio. Marcos ligou o aquecedor,
tentando deixá-la mais confortável. Qual é o seu nome? Perguntou ele, enquanto retomava o caminho. Clara, respondeu ela, com a voz baixa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhava fixamente pela janela, como se procurasse algo na escuridão. Marcos tentou puxar assunto, mas suas perguntas eram respondidas com monossílabos ou murmúrios. A tensão na cabine era palpável. Depois de alguns minutos, Clara apontou para frente. Ali, é naquela curva. Marcos olhou na direção indicada, mas não viu nenhum carro. Ele diminuiu a velocidade, estranhando ainda mais a situação. Você tem certeza? Não estou vendo nada. Antes que Clara pudesse responder, o caminhão passou por uma curva fechada e Marcos sentiu o coração disparar. No acostamento, havia os restos retorcidos de um carro, claramente envolvido em um acidente grave. Ele freou abruptamente, o som dos pneus deslizando na lama ecoando na noite. Meu Deus, isso é recente? Perguntou, olhando para Clara. Mas ela não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio, completamente seco, como se ninguém tivesse se sentado ali. Marcos saiu do caminhão, mesmo com a chuva castigando seu rosto. Ele correu até o carro destruído e, com a lanterna em mãos, olhou para o interior do veículo. Havia um corpo no banco do motorista, preso pelas ferragens. O rosto da vítima estava parcialmente coberto por cabelos molhados, mas Marcos reconheceu o casaco fino que Clara usava. Seu coração quase parou. Ele cambaleou para trás, tentando processar o que via. A garota que ele havia acabado de ajudar estava morta dentro daquele carro. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, sentiu uma presença atrás dele. Virou-se lentamente e viu Clara, parada sob a chuva, com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada por me trazer de volta, disse ela, antes de desaparecer na escuridão. Marcos ficou ali por alguns minutos, em estado de choque. Ele ligou para as autoridades e informou sobre o acidente, mas nunca mencionou Clara. Desde então, ele evitava dirigir em noites chuvosas, sabendo que algumas almas perdidas ainda vagavam pela estrada, procurando um último gesto de bondade. O som no rádio. Fernando era um caminhoneiro experiente, com anos de estrada nas costas. Já tinha atravessado o Brasil de norte a sul e, com isso, estava acostumado com os perigos da estrada. O que ele não esperava, porém, era o que aconteceria naquela madrugada, quando pegou a estrada sozinho, rumo ao interior de Goiás. Era uma noite de verão quente, com o céu limpo e estrelas brilhando acima. A estrada estava deserta, como sempre era nas viagens mais longas. O rádio do caminhão, geralmente a companhia de Fernando durante a madrugada, tocava músicas antigas, e ele cantava junto, tentando espantar o cansaço. O tráfego era quase nulo, o que o fazia pensar que aquela viagem seria tranquila. Quando já estava a cerca de 200 quilômetros do destino, no meio de uma vasta área de mata, o rádio começou a dar interferência. Primeiramente, eram só chiados leves, mas logo os chiados se intensificaram e começaram a se transformar em palavras desconexas. Fernando franziu a testa, ajustou a frequência e tentou desligar e ligar o rádio novamente, mas não adiantou. A cada vez que ele tentava, mais clara a voz parecia se tornar. Eles estão te esperando. A voz que vinha do rádio não tinha uma origem clara. Não parecia humana, mas sim algo distante e etéreo. Fernando gelou. Ele desligou o rádio e olhou pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. A estrada à sua frente parecia interminável, e a sensação de desconforto só aumentava. Ele respirou fundo e acelerou um pouco, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Alguns minutos depois, o rádio ligou novamente sozinho. Dessa vez, a voz estava mais clara e parecia ainda mais angustiante. Você não pode escapar. Já é tarde. Eles estão. Fernando olhou ao redor, mas não havia nada, apenas a estrada vazia e o som do motor do caminhão.
Com o coração batendo forte no peito, ele fez o possível para não se deixar levar pelo medo. Tentou ignorar a voz e concentrou-se em seguir a estrada. Mas a cada vez que o rádio se desligava e ligava sozinho, ele começava a se sentir mais ansioso. O som da voz se tornou uma presença constante, e ele já não sabia mais o que fazer. Ele olhou mais uma vez para o retrovisor e viu, por um breve momento, uma figura encapuzada na beira da estrada. Não deu tempo de entender o que era. Quando ele piscou os olhos, a figura desapareceu, como se nunca tivesse existido. Seus cabelos se arrepiaram, e ele acelerou ainda mais, agora decidido a chegar logo ao destino. A voz no rádio voltou, agora mais distorcida, como se estivesse sendo interrompida por interferências. Eles querem você. A estrada é deles. Fernando sentiu o estômago embrulhar. Ele olhou novamente para a estrada à sua frente e, dessa vez, percebeu algo que nunca havia visto antes. Uma estrada secundária que se ramificava da principal, com uma placa enferrujada que indicava um vilarejo pequeno e isolado. No entanto, ele não lembrava de ter visto aquela estrada em suas viagens anteriores. A sensação de que ele estava sendo guiado por algo ou alguém era inconfundível. Decidido a ignorar qualquer impulso estranho, ele seguiu em frente, mas a voz continuava a persegui-lo. Você entrou no lugar errado. A cada palavra, o clima ficava mais tenso, e a chuva começou a cair de forma torrencial, escurecendo ainda mais a estrada. Fernando mal conseguia enxergar o que estava à frente. Ele olhou para os faróis e sentiu uma sensação de que algo se movia na escuridão à frente dele, algo que não estava ali antes. Foi quando ele percebeu que não estava mais sozinho. Nos retrovisores, o reflexo de outros caminhões apareceu. Vários deles, todos com os faróis apagados, seguindo atrás dele. Cada vez que Fernando olhava para o espelho, os caminhões estavam mais próximos, mas nunca o suficiente para alcançar seu veículo. Eles estavam lá, mas ao mesmo tempo pareciam não estar. Uma ilusão, uma presença fantasmagórica que o fazia suar frio. Fernando entrou em pânico. Ele acelerou, mas os caminhões continuaram a se aproximar, como se estivessem unidos em um único propósito. O rádio novamente se ligou, agora com a voz completamente distorcida, quase irreconhecível, mas ainda soando como uma ameaça. Eles vão pegar você. Eles estão em todos os caminhos. Fernando não sabia o que fazer. Ele viu, então, uma figura estranha no meio da estrada à sua frente. Era um homem com um chapéu grande, parado no meio da pista, olhando fixamente para o caminhão. Ele não se mexia, não parecia nem mesmo respirar. Fernando freou bruscamente, mas antes que o caminhão parasse, a figura desapareceu. Com o coração disparado, ele se viu em uma curva perigosa. Quando ele completou a curva, o rádio parou de funcionar e, de repente, tudo ficou em silêncio. O som dos caminhões desapareceu. As estradas se abriram à sua frente e ele percebeu que estava de volta à estrada principal. Horas depois, quando finalmente chegou ao destino, Fernando estava pálido, exausto e atordoado. Ele desceu do caminhão e olhou para trás, mas não havia sinal de nenhum outro veículo. Nenhum caminhão havia seguido atrás dele, e a estrada estava completamente vazia. Ele não contou a ninguém o que aconteceu. Alguns dizem que ele foi vítima de uma pegadinha mental, outros acreditam que ele passou por algo além do físico. A verdade, no entanto, ficou com Fernando, e ele nunca mais viajou sozinho à noite. O caminhoneiro de olhos vermelhos. Era uma noite fria de inverno quando Jorge, um caminhoneiro veterano, começou sua viagem de São Paulo a Belo Horizonte. Ele já conhecia bem aquele trecho da estrada, mas aquela noite parecia diferente. O vento soprava forte, e a estrada estava deserta, sem outros veículos por perto. A única coisa que podia ser ouvida era o som constante do motor do caminhão e a música suave tocando no rádio, algo para aliviar a solidão das longas viagens. Jorge sempre gostou da estrada, mas aquela noite ele sentia algo estranho no ar,
uma sensação de que não estava sozinho. Mesmo com o rádio ligado e a música para distraí-lo, algo parecia se esgueirar pela sua mente. A cada curva, ele sentia como se estivesse sendo observado, como se alguém estivesse o seguindo, mas ao olhar pelo retrovisor, não via nada. A escuridão era total. Não havia luzes à distância, nem outro veículo no horizonte. De repente, o rádio começou a emitir um chiado estranho. Jorge desligou o som, mas o chiado persistiu, ficando cada vez mais alto, até que uma voz fraca e quase inaudível começou a emergir da estática. Você está indo para o lugar errado. Jorge hesitou, olhando em volta. Ele sentiu um arrepio na espinha, mas achou que era só a solidão da estrada e o cansaço falando mais alto. Ele estava acostumado a ouvir histórias de motoristas novatos sob vozes estranhas ou figuras misteriosas, mas sempre os descartava como mera superstição. No entanto, algo naquele momento o fez acelerar. O chiado no rádio aumentou, agora misturado com uma risada baixa e maníaca. Ele olhou para o espelho retrovisor e, por um instante, seu coração congelou. A figura de um caminhão apareceu a uma distância assustadoramente próxima, suas luzes baixas iluminando a estrada escura. Mas Jorge não se lembrava de ter visto o caminhão antes. Ele tentou se concentrar na estrada, mas o caminhão parecia estar cada vez mais perto, como se estivesse apenas esperando o momento certo para se aproximar. A figura de quem estava dirigindo o caminhão não era clara, mas o que mais o assustou foi o fato de que os faróis do veículo nunca se apagavam, fixos na direção de seu caminhão, como se seguissem cada movimento que ele fazia. O pânico começou a tomar conta de Jorge e ele apertou o pedal do acelerador. O caminhão atrás dele também acelerou, ganhando velocidade a cada segundo, como se fosse um jogo macabro de caça e fuga. Jorge olhou para o retrovisor mais uma vez, e foi aí que viu algo que o fez parar o caminhão imediatamente. Os olhos do motorista do caminhão eram vermelhos, brilhando com uma intensidade sobrenatural, refletindo a luz das estrelas e dos faróis. A figura no caminhão não tinha rosto, apenas aqueles olhos vermelhos que pareciam perfurar sua alma. Jorge quase perdeu o controle do caminhão, mas conseguiu parar abruptamente no acostamento. O veículo fantasmagórico parou logo atrás dele, e o motor zumbiu de uma maneira que Jorge nunca havia ouvido antes. Era um som metálico, quase como o chiado de um animal pronto para atacar. Ele olhou para fora, tentando entender o que estava acontecendo, mas o que viu fez gelar. O caminhão não tinha mais motorista. Os faróis continuaram acesos, mas o veículo estava completamente vazio, como se tivesse sido abandonado. O som do motor cessou de repente, e a estrada ficou em um silêncio opressor. Jorge estava tremendo, suando frio, completamente paralisado de medo. O rádio voltou a funcionar por um breve momento, e a voz que emergiu era ainda mais macabra. Você nunca mais verá o amanhecer. Com um grito abafado, Jorge pegou sua mochila e saiu correndo do caminhão. Ele não se importou com o que estava deixando para trás. Tudo o que queria era sair daquela estrada maldita. Ele correu até uma pequena estação de gasolina que estava a alguns quilômetros, ofegante e com o coração disparado. Quando ele chegou lá, contou o que havia acontecido para o frentista, que o olhou com uma expressão indiferente, como se já tivesse ouvido a história antes. Ah, o caminhoneiro de olhos vermelhos. Você não é o primeiro a ver ele. Sempre que alguém tenta pegar o caminho errado por aqui, ele aparece. Cuidado da próxima vez. O pior que você pode fazer é parar. Jorge nunca mais voltou àquela estrada. Desde aquele dia, ele sempre tomava um desvio, evitando a rota que o levaria àquela curva maldita. E dizem que, sempre que a noite cai, ele ainda pode ouvir o som do motor daquele caminhão fantasma, esperando por mais uma vítima.